Nós vamos continuando adorando o nosso Deus. Você que trouxe a palavra do Senhor, por favor, abra no livro de Efésios, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre os escolhidos de Deus. Efésios capítulo 1. Eu vou começar a leitura a partir do versículo 11. Efésios, que diz o seguinte: Efésios capítulo 1, começando no versículo 11. Efésios, antes de Gálatas, temos Efésios. Depois temos Colossenses. E eu vou fazer a leitura que diz o seguinte: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Vou ler de novo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E abra também no Deuteronômio, capítulo 14, rapidamente. Deuteronômio, quinto livro de Moisés, capítulo 14. E eu vou ler no versículo dele 2, que diz o seguinte: pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Vou ler de novo. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2. Pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Antes de orar, quero que você coloque a sua Bíblia no seu lugar e comece a aplaudir essa palavra, porque essa palavra é digna de toda honra, é digna de toda glória. Oh, nosso Deus, recebe o aplauso do seu povo, meu Pai. És Deus que nos escolheu, oh meu Deus, antes da fundação do mundo, meu Pai. É por isso, nessa tarde, nosso Deus, nessa manhã, recebe o louvor do teu povo, recebe, meu Senhor, e a cada vida que te aplaude, seja aqui, seja em casa, oh Deus, derrama a tua graça, derrama teu poder do Espírito Santo, e o menor que te pedimos nessa manhã, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Por favor, tome o seu assento. Os escolhidos de Deus, e quem são eles? E olha só, essa é uma notícia boa, os escolhidos de Deus, que ele diz que esses escolhidos são o seu tesouro pessoal, peculiar dele mesmo, Deus. Mas o pastor, que Deus é esse aí que diz que Deus amoroso, que escolhe um povo, outros para herdarem a vida eterna e outros para serem destruídos? Será que é assim mesmo? Será que Deus criou um povo para depois os destruírem? Na verdade, não se trata disso. Porque Deus, Ele, apenas como onisciente,
como onipresente. Ele conhece todas as coisas, está em toda parte. E Deus sabe quem são os que vão obedecer a sua palavra. Deus também sabe quem são aqueles que não vão obedecer a sua palavra. Não é que Deus está separando agora, esses vão destruir, esses vão levar ao céu, esses vão ter a vida eterna. Porque Deus, quando Ele teve na sua mente para criar o homem, Ele criou o primeiro mundo e encheu de riqueza o mundo para que o homem usufruísse as riquezas. E ainda Ele disse que o homem e a mulher sejam fecundos e multiplicai-vos e domine a terra e todas as coisas que estão na terra. Quer dizer, Deus abençoou o homem. Mas Deus fez alguma coisa no jardim. Ele colocou a vida e a morte, apresentou a vida e a morte. Disse para eles: vocês podem comer de tudo, mas lá, a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, lá no meio do jardim, vocês não tocarão. O dia que vocês comerem, vocês que morrerão. Quer dizer, ainda que Deus escolhe a pessoa, mas Ele sempre coloca a vida e a morte. Nós vimos que o mal entrou no mundo porque houve desobediência da parte do homem e a mulher. E Deus, até ali, Deus não está escolhendo. Esses, a Bíblia diz que tiveram filhos, Abel e o Caim. A Bíblia diz que os dois vieram perante o Senhor, diante do Senhor, e que sacrificaram. Significa Adão e Eva ensinaram esses filhos. Eles falaram do respeito de Deus sobre esses filhos. E por isso eles se apresentaram para sacrificar. E a Bíblia diz que o sacrifício do Abel foi aceito, mas do Caim, a sua vez, não foi aceito. E a Bíblia diz que ele se irritou. E quando se irritou, Deus ainda foi falar para ele e disse: Caim, o mal está batendo a sua porta. Por que a tua cara está assim, constrangido? Por que você está assim? O mal está batendo a sua porta. Não é que Deus escolheu Caim, escolheu Abel e disse que Caim não quer o Caim. A Bíblia diz que o Caim era do maligno, mas não porque Deus queria que o Caim fosse do maligno. Porque Deus falou: Caim, o mal está batendo a sua porta, cabe a ti que dominá-lo, e você será que aceite. Isso mostra que Deus estava ali vendo a cada um o procedimento. Não é que Deus disse que os dois eu vou ter Caim, outro ali que pertence para a destruição. Não. Os dois, cada um levou a sua oferta, do outro foi aceite, e outro se aborreceu, teve inveja, e o Senhor já foi lá dizendo para ele: olha, cuidado, Caim, o mal está batendo a sua porta. Domine esse mal, e eu vou te aceitar. Mas o Caim saiu e, furioso, matou seu irmão. E a Bíblia também vai nos dizer no Deuteronômio 30, Moisés, já terminando a carreira, chamou o povo israelita. Está dizendo: agora vocês vão entrar na terra cujo Deus prometeu. Mas diante da voz coloco que a vida e que a morte. A vida para vocês viverem e prosperarem na terra cujo Deus está vos concedendo. E a morte, vocês escolham. Escolham a vida e a prosperidade, Moisés estava dizendo. Não escolhem a morte, não. Quer dizer, Deus, ainda para vocês escolhidos, Ele apresenta a vida e a morte. E a Bíblia também no Novo Testamento, João 3, está dizendo que quando Deus amou o mundo, enviou seu Filho para quem crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. E ele, quando desce, diz que quem não crer, esse já está aqui condenado.
Mas pastor, e onde é que estão os escolhidos de Deus? Por que a Bíblia está falando dos escolhidos? Os escolhidos é aqueles que recebem a palavra do Senhor e vivem a palavra do Senhor. É aqueles cujos, quando ouvem a palavra de Deus, esses buscam crer na palavra de Deus e prosseguem a cumprir a palavra do Senhor. Aí o Senhor, como de antemão, Ele já conhece todas as coisas, Ele já conhece quem que vão ser salvos, quem que vão permanecer na sua presença. Ser escolhido não significa ir na igreja, estar na igreja, mas significa praticar, viver a palavra do Senhor. E ser escolhido não significa que agora eu ando ler a palavra de Deus, estou servindo ao Senhor, sou escolhido. Não. E vivendo no pecado, não. O ser escolhido é aquele ali, quando recebem a palavra do Senhor, estes vivem segundo a palavra de Deus. Quer dizer, esse ainda que pequem, esses sentem um peso no seu coração, esses não querem permanecer no pecado. Moisés está dizendo que coloquei dentre vocês, Deus colocou a morte e a vida. Você escolhe a vida para viver. O Paulo está dizendo ao Tito que aos escolhidos de Deus, eu quero ler Tito 1 rapidamente. Vou, na verdade, abreviar essa mensagem por causa do tempo. Daqui a pouco vamos ir ao confinamento. É uma mensagem, na verdade, longa, mas que eu vou fazer possível para que não estender o tempo. Que diz o seguinte, olha só, Tito 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento que fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Quer dizer, por que os escolhidos, eles precisam de ouvir a palavra para terem a fé? Quantos estão no mundo ainda que são escolhidos, mas que não vieram ainda à salvação? Mas que são escolhidos, vivem ainda, na verdade, uma vida ainda que não agrada a Deus, mas que são escolhidos. É por isso, a palavra tem que ser pregada, para que esses escolhidos, ao ouvirem a palavra, para virem viver a fé. Deus, a palavra veio para com todo. Mas todos aqueles que creem na palavra, todos aqueles que recebem a palavra e vivem na palavra, ainda que vão mancando, ainda que vão caindo, porque a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo e 7 vezes que o Deus quer levantar. Mas pastor, como é que eu sei se eu sou escolhido? Quando, amado, você vive na palavra, quando você sente aquele ali, quando você está no mar, está vendo que o mar está batendo na sua porta e você não quer viver aquele mar, você sempre tem o coração está voltado a viver a palavra de Deus, saiba que o semente de Deus já está na tua vida. Saiba que você já está lá fazendo a parte dos escolhidos do Senhor. Então, Deus, não porque a pessoa merece, não pela sua inteligência, não pela sua força, que Deus escolheu você, mas pela sua vontade. A Bíblia diz pela sua beneplácito, a boa vontade que Ele escolheu você. Porque Deus conhece de antemão. Ele disse para Jeremias: antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, Jeremias, e te constitui que profetas das nações. Significa, quando ele espermatozoide, quando disputava com aqueles milhões a corrida, Deus
já conhecia, é esse aqui, o vencedor, e esse aqui que eu vou escolher. Então Deus, Ele, não é porque Ele faz acepção das pessoas, mas a Bíblia diz que a palavra é pregada aqui na terra para que os escolhidos, aqueles que se milam, aqueles que se entregam, que vivam na fé, e a fé chegarem na verdade da palavra de Cristo Jesus. Lembra que há uma parábola, o Senhor Jesus disse: o homem cultivou no seu campo o trigo, e os seus servos, logo de manhã, quando amanheceu, a Bíblia diz que à noite veio o inimigo que semear o joio. E de manhã seus servos foram e viram que havia trigo, mas também havia joio. Disseram: mas o Senhor Senhor, o Senhor não semeou trigo no seu campo? Sim. Mas estamos vendo também lá há joio também, junto com o trigo. Vamos cortar o joio, para que não sufoque o trigo. O Senhor disse: não, aquele é o maligno que cultivou aquele joio. Mas deixa que cresçam juntos, para que no fim, que quando forem tirados, o joio seja jogado, queimado na fornalha, e o trigo sirva para quê? Para a próxima safra. Nós sabemos que há um inimigo que veio aqui na terra para levar pessoas com ele. Mas Deus mandou seu Filho para quem crê nele. Quer dizer, aqueles que são voltados no maligno, querem viver no mal, permanecer no mal, estes na verdade que não são escolhidos de Deus, estes na verdade que vão no caminho do maligno, ou seja, serão juntos jogados na fornalha, junto com o maligno. Mas aqueles que permanecem, aqueles que sentem a vontade de buscar a Deus, que o seu coração, aquele, por exemplo, que está em casa, que não entregou ainda a sua vida com o Senhor Jesus, quando ele ouve a mensagem, seu coração começa a remoer, começa a sentir aquela vontade de buscar a Deus, significa a semente de Deus está na vida dessa pessoa. Significa esse está fazendo a parte dos escolhidos. Assim como você veio aqui com frio, assim como você está aguentando aqui e buscar ouvir, louvar a Deus, significa que você é o escolhido do Senhor. Quando você permanece na congregação dos justos, significa que algo de Deus está na tua vida. É por isso, amado, não perca isso. Lembra que o inimigo tem as ofertas. Deus, ele não faz acepção das coisas. A Bíblia diz que Deus escolheu Jacó e aborreceu-se com Esaú. Por quê? Porque Deus, não é que ele escolheu os dois ali, os gêmeos na barriga, ele disse que eu quero embora esse menor aqui, não. Porque ele já sabe o que vai acontecer. Ele disse para Rebeca: a dor que você está sentindo, porque há duas nações no teu ventre que brigam, mas o mais velho servirá o quê? O menor. E quando eles nascem, o mais velho, eles serão ensinados pelo Isaac, porque Isaac sabe muito bem o seu pai, Abraão, o seu avô, o seu pai Abraão. Ele disse para o seu servo: não apanhe a mulher aqui nas terras que nós vivemos dos cananeus, mas vai na minha parentela lá que busca a moça para o meu filho. E se a moça não quiser vir aqui, que meu filho viva solteirão toda a vida. Mas o que você não vai fazer é buscar filhos aqui nessa terra. E o Jacó, que era meio fraquinho, que vivia perto da mãe, esperto, ele calmamente, ele está sobre, ele conhece das coisas. Eles ouvem do pai, ouvem da mãe, sabem o que disseram sobre Abraão, a vida, tudo quanto passaram. Mas o Esaú vai buscar as mulheres lá das filhas de Canaã, cujo o pai não queria, aborrecia o seu pai. Então Deus já sabia que isso ia acontecer. É por isso Deus disse que ele escolheu a Jacó. Ainda que Jacó precipitou-se, ouvindo a mãe que, olha, o Senhor disse para mim que você que vai ser que é maior do que ele. E eles precipitaram, você sabe que enganaram o seu irmão Esaú, mas já era definido da parte de Deus. Quer dizer, Deus conhece as coisas. Não é que Deus diz que esse eu não
não. Deus sabe o que vai acontecer, quem vai assimilar a sua palavra e quem não vai assimilar a sua palavra. E esses que aceitam a palavra do Senhor, esses sim recebem o direito de serem quê? Filhos de Deus. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo e muitos amaram as trevas, mas a todos quantos o receberam foram dados o direito de serem quê? Chamados filhos de Deus. Quer dizer, quando você diz sim a Jesus, já foi escrito: esse filho é filha de Deus. Já há um selo já particular na tua vida, sendo que propriedade peculiar do Senhor Jesus Cristo. Você é escolhido, escolhida do Senhor Jesus Cristo. É por isso, não perca esse selo. Não perca de jeito nenhum esse selo. Aliás, os escolhidos, o Espírito Santo já está ali a seu lado, para lhe fortalecer. A Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha só, amado, se fosse possível, em tudo quanto vai acontecer, o anticristo, que vão acontecer, que a Bíblia diz que se for possível, até os escolhidos seriam o quê? Enganados. Significa que não há possibilidade de você que vive na palavra ser enganado. O Senhor diz que se é possível, até os escolhidos seriam o quê? Enganados. Veja que Satanás não pode nada contra a tua vida, porque você vive na palavra, permaneça na palavra. Ninguém vai te tirar o selo que você foi selado do Espírito Santo. Viva e não dá ouvido a quem? A Satanás. A Bíblia diz no Romano 8, 7 que os da carne são voltados para quê? Para viver na carne. Mas os do Espírito são voltados a viver no Espírito. Então não dá lugar à carne. Ou seja, busque mais a presença de Deus na tua vida do que viver as coisas do mundo. Ainda que você passe nas dificuldades, ainda que venha as aflições, mas você tem o quê? O Espírito Santo por conforto. Os escolhidos de Deus. Quem tentará contra quem? Os escolhidos de Deus. Quem tentará? Amado, você tem motivo de glorificar a Deus, porque você nasceu. A Bíblia diz lá no Deuteronômio: você é um tesouro que é particular do Senhor. Ele te escolheu dentre muitos. A palavra é pregada para com todos, mas você abriu seu coração e disse sim ao Jesus. Mas há muitos não querem ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: não todos que me chamam Senhor, Senhor, o que? Vão querer herdar o que? O reino do céu. Não importa, amado, você que está me ouvindo ou em casa, fala o nome do Senhor, Jesus, não sei o que, mas se você não vive na retidão da palavra de Deus, começa a chorar para Deus. Diga que: Senhor, dá-me mais temor de ti, eu quero mais te conhecer, porque você ainda não está fazendo parte dos escolhidos. Se você, a palavra de Deus é pregada, ainda você retruca, você ainda não aceita essa palavra, você está na linha perigosa. A Bíblia diz que Ele nos amou com o seu beneplácito, ou seja, boa vontade, nos escolheu para serem que? Segundo a imagem do seu Filho unigênito. Vamos ler Romano 8, que é importante. Daqui a pouco vou terminar a minha mensagem, mas quero prosseguir aqui. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo dele, começando mesmo aqui no 28. Rapidamente vou ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, olha só, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também, chamou. Aos que chamou também, justificou. Aos que justificou também, os glorificou. Quer dizer, quando você aceitou o Senhor
Jesus Cristo, o processo agora, Deus se justificou, anulou seus pecados, agora te predestinou para quê? Para a salvação, para você ser glorificado. Ele é maravilhoso, amado. E olha só agora, versículo dele aqui mesmo no 8, 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica? Quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai te acusar? Quem tentará? Quem vai te acusar? Amado, não importa como você veio, não importa se você é fruto de um estupro, ou seja, violação, não importa se você nasceu como numa meretriz, numa prostituta, mas se Deus escolheu, em vão as pessoas vão te acusar. Um homem com o nome de Jefté, no livro de Juízes 11, ele era de mãe prostituta. O seu pai o teve como uma prostituta e teve também a mulher, quer dizer, com filhos já grandes. E quando esse pai morreu, os filhos disseram: você não terá herança nessa família, porque você não pertence, você é filho de uma prostituta. Você não tem nada aqui, você não vai receber nada. E foi expulso de casa. A Bíblia diz que esse homem saiu e foi se juntar com bandos violentos, quer dizer, se revoltou. E foi embora e se juntou com essas pessoas e assim vivia. Mas Israel teve que a luta, teve guerra. E dessa guerra não havia alguém que saísse à frente para pelejar. E Deus levantou esse homem que é Jefté, que foi lá, lutou e venceu, matou todos os inimigos e veio lá para reinar, governar lá em Gileade. Então, amado, as pessoas podem te rejeitar, até mesmo a tua família, até mesmo a mãe diz que esse foi o fruto que me fui estuprado, que não quero aquele filho, mas Jesus te escolheu para você ter que a herança. Ele foi expulso e disse: você não tem a herança aqui, mas Deus disse que para mim você tem que a herança. Não importa o que vão dizer. Você é o escolhido, é a menina dos olhos do Senhor. Quem tentará? Que maravilha esse versículo. Vou ler de novo, versículo 33. Quem fará alguma coisa, alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus é quem o justifica. É por isso o Senhor Jesus disse para os fariseus: as meretrizes vão adiante de vocês. Oh meu Deus, que coisa linda. Deus é maravilhoso, amado. Ainda que as pessoas tenham por você uma pessoa insignificante, ainda que as pessoas se achem mais importante que você, mas você tem o que é mais precioso, a vida eterna. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é propriedade particular do Senhor Jesus Cristo. Ainda que nesse mundo você não tenha nada, mas há um tesouro especial. Há uma coroa te esperando que Deus preparou para com seus. E a Bíblia disse: nenhum olho humano nada viu o que Deus tem preparado para com quê? Para com os seus. Você que está vivendo angustiado, você que vive chorando, enxuga as tuas lágrimas, porque Deus tem promessas de bom para com a sua vida. Ele disse: Ele mesmo que tem planos para convosco, planos de não vos fazer mal, mas de vos que dar o melhor, o bem, por vos fazer bem. Então nessa manhã, Deus quer que você viva na palavra dele. Saia da tristeza, saia das angústias. Ainda que as pessoas não te querem bem, mas o Criador do céu e da terra, esse te ama. Esse diz que esse é meu propriedade peculiar. Esse pertence a mim. Quem acusará? Quem vai te acusar, amado? Se Deus está conosco, quem será contra quem? Amado, a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, ele é rica para o seu povo. São promessas que Deus quer apenas que você viva aqui na retidão da palavra. Fuja do pecado. Aquela pessoa que
que peca tranquilamente, liberalmente, que não quer saber as coisas de Deus, é perigoso. Se você ainda ouve a palavra de Deus, é diferente que com a pessoa que não ouve a palavra do Senhor. É por isso a Bíblia diz que antes do Senhor Jesus vir, convém que esse evangelho seja pregado a todos quatro cantos do mundo. Porque não haverá razão para que os escolhidos ouçam a voz do Senhor e venham. Você que está em casa, que não entregou ainda a sua vida ao Senhor Jesus, corre, está ouvindo as palavras de promessa. Você que sente algo de Deus na tua vida, corra, vem aqui para Deus. Ele quer te tornar nova criatura. Ele quer dar uma nova oportunidade na tua vida. Ele é maravilhoso. Já vou terminar a minha mensagem. Tantas coisas que eu coloquei aqui, mas devido ao tempo, a Bíblia está dizendo, Salmo 33, não, esse não é minha folha, não. A Bíblia está dizendo, olha só, vou já terminar a minha mensagem. Apocalipse, capítulo 17. Agora estamos falando dos escolhidos, mas também há pessoas que não foram escolhidos, que é uma notícia muito triste, que é de chorar. E olha só, Apocalipse, capítulo 17. É por isso, você que sente alguma coisa de Deus, apressa teus passos, saia da idolatria, saia da mentira do pecado, venha para Cristo. Esse é o tempo de buscar a Jesus. Versículo 8, capítulo 17 de Apocalipse, que diz o seguinte, versículo 8: ele diz: a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Quer dizer, há pessoas que seus nomes que não estão escritos no livro da vida, quer dizer, que não são escolhidos. Oh meu Deus, é terrível. É terrível. Quer dizer, há um povo que não quer dar ouvido na palavra do Senhor. Que há um povo que escolheu o caminho do Caim. Há um povo que não se interessa de viver o Evangelho. A Bíblia diz que esses seus nomes não se encontram o quê? No livro da vida. Oh meu Deus. É por isso que você tem motivo de glorificar a Deus. Você tem motivo, ainda que levantou com frio, vir adorar o seu Deus. Diga muito obrigado pela oportunidade. Senhor, eu te agradeço por me dar essa força de ir te adorar, te buscar. Porque há muitos nomes deles não estão o quê? No livro de vida. Esses, quando ouvem a palavra, estão dizendo: esses ladrões, esses mentirosos. Não, porque os nomes deles não estão no livro que? Da vida. Você é um privilegiado, amado. É por isso, viva a palavra do Senhor. A Bíblia diz que praticamente o escolhido praticamente não tem como ir no inferno. Não existe essa possibilidade. Porque ainda que caia o Senhor, os que? A pessoa está cambaleando, mas está seguindo a Deus. A pessoa está cambaleando, mas está ali seguindo a Deus. A pessoa está ali com seu coração e quebranta quando ele peca. Ele quer amar mais a Deus, ele quer viver na presença do Senhor. Essa pessoa já está escrito o nome dele no livro da vida. É por isso que Paulo está dizendo para o Tito que pregue a palavra para os eleitos que viverem na fé para a
a redenção, ou seja, para a vida eterna. É por isso, não perca, não dá ouvido ao inimigo. A Bíblia diz que o tempo dele já está curto. E olha só, vamos ler rapidamente, vou terminar a mensagem. Marcos capítulo 13. Rapidamente, quero ler. Capítulo 13. Olha só, versículo 20. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por Ele, escolhidos, Ele os abreviou. Olha só, se o Senhor não tivesse abreviado, significa, se o Senhor não tivesse encurtado esses dias, se o Senhor não tivesse colocado em breve esses dias, amado, Senhor Jesus que está voltando, ninguém sobreviveria, ninguém aguentaria esse mundo. Senhor Jesus que está voltando, a Bíblia diz que nós já estamos vendo, sinais já aconteceram, a pandemia que persiste, amado. As coisas que estão acontecendo, as pessoas viraram egoístas, a maldade está aumentando, esses dias já foram encurtados, significa a volta do Senhor Jesus que está iminente, está breve. Senhor Jesus que está voltando, mas esses dias, por causa de você, não vão ser prolongados, não, porque os sinais já estão se cumprindo ali. Por causa dos escolhidos, olha só que amor que Deus tem para os seus. Como Deus nos ama, amado. Os sinais já estão ali, nós já estamos vendo. Todos nós estamos em casa apavorados. A Bíblia já dizia, já pregamos essa mensagem lá no primeiro confinamento. Por causa dos escolhidos, amado, pouco tempo nos resta. Aguenta. Só combate o bom combate da fé. Ainda que as lutas venham, aguenta, porque nos resta aqui pouco tempo. Jesus está voltando a buscar aqui a sua igreja para subir aquele dia nas nuvens, que o dia glorioso, aquele dia não haverá mais tristeza. Mas o meu pai ficou, cadê meu pai? Não haverá mais essa tristeza. Cadê a minha amiga, a minha mãe? Não haverá mais a lembrança do que? Dos tristezas daqui do mundo. É por isso a salvação é particular. Quem crê, a pessoa que crê, não porque meu pai, a minha mãe naquela religião, eu vou ter que seguir, não. Você tem que seguir a Jesus Cristo, a palavra viva, a palavra redentora. É esse que te escolheu antes da fundação do mundo. Aquele dia, amado, o João viu, diz que viu uma multidão vestida de branco, com alegria cantavam. Oh Deus, vai nos enxugar as lágrimas que nós sofremos aqui nessa terra. É dias difíceis de choro, porque me magoaram, porque disso. Ele vai enxugar essas lágrimas. Há um lugar preparado por você, para você, um dia, você, amado. A Bíblia, ele fala das coisas do céu, mas há outras coisas que não foram nos abertas, que será surpresa lá na terra. Nós veremos os serafins, os anjos que voam com 6 asas, com 4 outros querubins. Haverá espetáculo no céu, amado. Os 24 anciãos. Vale a pena pagar o preço, amado. Vale a pena. A Bíblia diz que a porta é estreita. Aquele dia será maravilhoso. O cântico novo Deus vai colocar na sua boca. Oh, Deus é maravilhoso. Deus é bom demais, amado. A Bíblia diz: quem acusará? Oh, seja louvado o Senhor. É digno de toda a glória, é digno de toda a honra. Ele é o Rei dos Reis. Se coloca de pé, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Oh, santo é teu nome. As promessas de Deus estão para com você. E o Senhor disse: quem vai te acusar? Quem vai te levantar contra a tua vida? Porque também já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Você já é o escolhido de Deus.
propriedade peculiar. Oh, nosso Deus, quero que a igreja comece a agradecer a esse Deus. Comece a dizer quanto Ele é bom, como Ele te tirou do mundo, como Ele te trouxe a sua palavra. Oh, Deus amado, a Bíblia diz que não havia alguém aqui na terra, mas o seu braço forte trouxe o mundo à salvação. Ele é Deus maravilhoso, Ele é Deus que não abandona seu Filho, Ele está conosco. Oh, santo é teu nome, louvado seja o seu santo nome, Pai querido. Não existe igual a ti, tu és maravilhoso, o único que é digno de toda a glória. Na escuridão, Senhor, nos tirou, meu Pai, nos concedeu a vida eterna, nos deu, meu Senhor, a nova vida. Eis-nos aqui, meu Pai, renova teu povo, fortalece teu povo, derrama a sua graça na vida dessa pessoa, renova. Oh, santo é teu nome, meu Pai, fortaleça a fé dessa pessoa que está marcando, que está quase, meu Senhor, sem esperança. Esse é teu escolhido, levanta, meu Senhor, oh, tira toda a fraqueza, meu Pai, derrama a sua graça, fortaleça a fé dessa pessoa, meu Pai, para que o inimigo não arrebata, mas que sim, a palavra viva, a palavra redentora se manifesta na vida dessa pessoa, que o selo continua firme, permanente, meu Senhor, transborda, Senhor, com alegria, que todo mal seja neutralizado, que todo mal contra a vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus, nem a doença, nem a pandemia, nada tem poder contra a vida dessa pessoa, porque Cristo vive e reina. Quem lhe tentará? Não há doença, não há mal, não há problema, não há fome, mas a tua graça é que é uma suya. Meu Deus, levanta, Senhor, levanta o seu povo, fortalece a fé dessa pessoa, anula tudo quanto é inimigo, tudo quanto não vem de ti, em o nome do Senhor Jesus. Venha cair por terra toda fraqueza, meu Deus, todos os caminhos que não vêm de ti, que leva essa pessoa na perdição, meu Deus, que não tenha poder na vida dessa pessoa. Digno és tu, Senhor, não existe outro Deus igual a ti. Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és o Deus que ama seu povo acima de tudo. Ah, Deus, o Senhor tem teu povo como tesouro particular. A ti, meu Deus, nós agradecemos, Senhor, pelo teu amor infinito, pela tua graça, pela tua fidelidade. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, por nos escolher, por escolher essa vida, meu Senhor. Oh, Deus, não há palavra que possamos citar que mede a tua grandeza. Tu és maravilhoso, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. A ti, meu Senhor, se rendemos nessa manhã. Diga comigo, Senhor Jesus, muito obrigado por me escolher. Afirma meus passos no teu caminho, que eu não venha me desviar, mas que eu venha permanecer na tua palavra. Livra de mim de todos os pecados, de todo assédio maligno. Eu quero viver no Espírito Santo. Enche-me do teu Espírito Santo, transporta-me do teu Espírito Santo. Eu quero viver e herdar a vida eterna. Eu quero herdar todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida. E vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, santo, 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 digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, o Rei dos Reis, o Senhor para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus.